que pode? O cara bonito daquele, dente bonito, pé bonito, coxa bonita, bumbum bonitinho. Deve ser também... Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! No Instagram da Rádio Craque Neto, com o Matheus Quintino, que vai jogar o time titular hoje. É mesmo? É o time titular. Vai jogar hoje, a não ser o Memphis, que está fora por contusão. Veloso. A gente já sabia que a prioridade do Corinthians mesmo são as Copas, né? Tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, porque inclusive no Brasileiro tá longe, né? Tá longe e já não é mais prioridade. Acho que a prioridade do Corinthians é ficar longe da zona do rebaixamento no Brasileiro e apostar tudo nas Copas, como foi ano passado. O grande título do ano passado foi a Copa do Brasil, que abriu vaga para Libertadores, que o Corinthians esse ano também classificou para a Copa do Brasil. Então, é a aposta do clube esse ano, de novo, né? Você que é ídolo do Corinthians, Rosinei, a ideia do Fernando Diniz colocar o time titular pra dizer tá certinho, Fernando Diniz. Tá certinho. E aí? Tá certo, realmente tá certo. Tem que dar minutagem mesmo para esse jogador. Cada vez que entrosar, vai ficar mais entrosado ainda o time. E tá certo o Fernando Diniz, tem que dar sequência para esses jogadores pro time ficar entrosado e começar a vencer e começar a fazer gol. Até porque o ataque do Corinthians hoje não tá conseguindo fazer gol. E hoje é um jogo importante para que esses jogadores da parte ofensiva comecem a fazer gol, porque tá a situação bem complicada na parte ofensiva do Corinthians, viu, craque? Vamos lá. O que você pensa do Fernando Diniz? A volta do André também, o cara do saco. Pô, dá pra vocês parar de mostrar o pinto, velho? Será que vocês não cansaram? Mostra o pinto pra namorada, pro namorado. Pô, para de mostrar o pinto pros outros, velho. Mostrar o saco pros outros. Pô, para de mostrar o saco, o pinto pros outros, velho. Olha lá. Cansamos disso aí, ficar saco, pinto. As crianças vão na escola, aí o jogador do Corinthians... Pô, para! Chega de saco! Chega de mostrar o pinto pros outros! Não é não, Souza? É verdade. O Corinthians jogou quinta-feira, né? Então, pô, você não descansou de quinta, de domingo pra quinta. Descansou o pinto? Não. Descansou o quê? Descansou, né? O quê? Descansou o pinto? Descansou As pernas. As pernas, tá certo, Souza. Você não descansou de domingo pra quinta-feira e não dá pra correr o risco, né? Porque o Corinthians não tem time reserva. O time reserva do Corinthians é ruim, né? Vai botar o Pedro Milans. Então não dá pra botar a Zacaria. Não dá pra correr esse risco. Entra com o time titular, faz o placar e depois muda. Tem 5... E acabou, mete 3-0, acabou, tá tudo certo e Liopes tá feliz. Mas se for assim, ó... Se for assim, o que acontece? Se for desse jeito... Não vai ser desse jeito. Não, dessa formação tática aí, ele já tá preparando o lugar pro Memphis, né? Já botou o Lingard lá na frente, o Garro pro lado... E aí, do outro lado, o Garro aqui, André... Aí já entra lá no lugar que ele joga. Então já tá preparando o time pra ele. Sabe quantos jogos o Pedro Raul não faz gol? Eu tava vendo hoje no Instagram da Rádio Craque Neto. Não dou moral mais pra... Como é que chama esses canal aí de vagabundo aí? Que não pode ser vergonha. Vamos lá. É o seguinte, 20 jogos. Como é que pode? O cara bonito daquele, dente bonito, pé bonito, coxa bonita, bumbum bonitinho. Deve ser também um cara avantajado, né? O cara ganha 800 conto por mês, carro blindado. Joga num clube... Joga no Corinthians. E gol. E o cara 20 jogos sem fazer gol. O que você fala pra sua mãe? O que você fala pra sua mulher? O que você fala pro porteiro? O porteiro, e aí? Fez gol? Fez gol! Não joguei. Como é que pode um cara tá 20 jogos sem fazer o gol? Rosinei, Valdomiro. Realmente é complicado, viu, craque? Porque, pô, atacante... É Valdomiro? Atacante... Valdemiro, seu Valdemiro, o chapéu. Valdomiro. É um atacante, ele vive disso, né? Ele vive de gol. E aí o cara... Valdomiro, Claudemir, pra mim é tudo igual. Valdizida, é tudo igual pra mim, Cação. Os caras estão lá. Vamos lá, Rosinei. Vive de gol e não faz gol, né? E faz tempo que é uma cobrança muito grande. Uma cobrança muito grande em cima desses atletas do Corinthians. O Pedro Raul, sinceramente, eu não sei o que acontece. Realmente tem todas essas... Eu sei o que acontece. Essas coisas aí não consegue fazer gol. Eu sei. A bola. Atrapalha, esse detalhe. Isso aqui é uma desgraça. Você é uma desgraça, hein?
Mas se não fosse você, filho, o que seria de eu? 2028. É um atleta que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem muito discreta. A gente nem entendeu muito a saída dele, eu achei uma saída muito precipitada. O Barleta é corintiano fanático, ele, o pai, ele, a família dele, né? A gente sabe disso já. Ele veio do São Bernardo pro Corinthians, né? Você se lembra? E depois acabou saindo pro Ceará, se eu não me engano. E hoje se encontra no Sport. Ele fez uma boa Série A pelo Sport no ano passado, né? Até no jogo contra a gente ele jogou bem, eu achei. É um jogador de beirada de campo, velocidade, é uma carência que tem hoje no mercado, aliás, tá? Uma carência que tem hoje no mercado. E o Corinthians passou a se interessar como? O Corinthians está fazendo uma triagem, né? O Corinthians está vasculhando o mercado em relação a pontas, tanto com empresários, com scouts. E o Barleta tem bons números na temporada 2026. São 7 jogos, 4 gols, ele não é centroavante. 7 jogos, 4 gols e 2 assistências. Isso despertou o interesse do Corinthians. O Corinthians entende que é um jogador que não teria tanta dificuldade para se adaptar, poderia chegar no meio da temporada já como opção. E é um atleta que ele é agenciado pela Elenco Esportes. A Elenco tem uma ótima relação com o Marcelo Paes e com o Osmar Stable, né? Com os dois, né? Tanto o presidente do Corinthians como o executivo de futebol. Mas enfim, e não é um jogador simples de contratar, por incrível que pareça, porque recentemente ele recebeu algumas propostas do exterior, acho que foi da China, e o Sport não quis liberar, tá? Não sei qual foi o outro país, foram 2 países que vieram para cima aí mas não é Europa, nada disso, né? Tanto que eu tô falando que um deles é China, e a China hoje, né, não vive mais aquele glamour de antes, né, quando, né, pagou muita grana para os jogadores, né? O Paulinho ficou rico, né, com o dinheiro da China, né? O nosso querido Barleta, né, ele pertence a Elenco, né, pertence a Elenco, e o Corinthians acredita que se, né, realmente ele passar lá, ele faz parte da lista. Ele não é a prioridade. Outros jogadores são prioridades, por exemplo, Mantuan, Cebolinha. Esses jogadores são prioridades hoje no Corinthians para ir para cima na janela. Mas caso o Corinthians decida fazer uma proposta, o Corinthians já tem a Elenco, né, que pode facilitar. Porque a ideia do Corinthians não é pagar o Sport. A ideia do Corinthians é, né, apostar na Elenco, para Elenco tirar o jogador de lá e, enfim, um empréstimo gratuito, alguma coisa desse tipo, para que o Corinthians venha contratar o nosso querido Christian Barleto. Eu sei que vocês estão esperando grandes reforços, né? Mas esse é o momento do Corinthians hoje. Você pode ver que os nomes aí que a gente trouxe para vocês em relação a reforços são nomes mais modestos, né? Até hoje eu acho que o nome mais, podemos dizer assim, bombástico, midiático que eu trouxe foi o Cebolinha, correto? Foi o Cebolinha. Então é um nome assim mais conhecido. O restante é o Risoli, que é o Bissoli, né? O Gabriel Estreveza, entendeu? O Victor Sá, que, apesar de ter passado pelo Botafogo, também não tem grande carreira aqui no futebol brasileiro, muito menos lá fora. É uma situação complicada do Corinthians. Sinceramente, assim, sabe, você iria para cima do Barleta no mercado? Eu não iria. Agora, se o Corinthians contratar ele de graça com salário baixo, cara, eu não sou contra. Porque precisa de jogador de beirada. A gente precisa desse tipo de opção. Eu sou contra? Não. Sou a favor? Também não. Entendeu? Agora, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, o Barleta. Eu acho ele melhor que o Vitinho também, não sei quem citou aí. Eu acho ele melhor do que o Vitinho, tá?
Mas não dá para negar. O Osmar e o Paes sempre falaram que as contratações seriam modestas, porque o foco é reestruturar o clube. Mais o Osmar, né? Mais o Osmar. Então, gente, só para entendermos, né? A questão envolvendo aí o Barleta é essa, tá? É um nome que agrada, que tem bons números, mas depende muito aí do esporte liberar e depende muito também do Corinthians fazer a proposta, né? Porque os caras acham que eu tô dando que o cara tá chegando já. Não, ele tá na lista de reforços, agrado, o Corinthians tem uma ótima relação com os procuradores dele, mas por enquanto não há uma proposta feita. Vamos falar de Memphis, né? O Memphis tá fora aí do jogo contra o Barra, né, pelo jeito.